Meu amigo, eu nunca vou a um país como esse, Deus que me livre. Logo eu, que sou de fazer amizade onde chego, iria me sentir um fora da lei só porque estou viajando de bike. Hoje a gente vai falar sobre conflitos culturais. Você não imagina aonde esse vídeo vai chegar, fica ligado. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de fazer um disclaimer. Eu gostaria de dizer que esse vídeo tem patrocínio. Ele foi patrocinado mesmo. Não por uma fábrica de camiseta, nem por negócio de internet, nem por joguinho, nem nada. Esse vídeo, velho, foi patrocinado pelo João Poser. Cara, ele simplesmente pegou uma grana e depositou na minha conta. Não passou pelo YouTube, que tira 30%, não passou nem pelo Apoia-se, que tira 13%. Ele pegou meu Pix e depositou lá. Mas era um valor forte. Eu só não vou falar o valor porque eu imagino que ele não quer revelar, tá? Mas um valor que dava para comprar um vídeo, como patrocínio. E não só isso, ele ainda me escreve isso aqui: a força está com vocês, a força é vocês. Obrigado por propagar o cicloturismo e ensinar muito sobre tantas coisas. Gosto muito de ver e ler sobre vocês. Contem comigo. Cara, muito obrigado. Maravilhoso, valeu mesmo. A gente começa com uns comentários light. A aventura está sensacional, mas confesso que estou achando a Tunísia um lugar um pouco assustador. Com essa história de polícia, fazendo escolta, infraestrutura precária, com hotéis fechados, tudo muito amador. É um lugar que não me deu vontade de ir. Na próxima, poderiam se dar ao luxo de ir a um lugar mais estruturado, fazer Áustria, Suíça, Itália, para contrastar um pouco. Aproveitem, boa viagem, se cuidem. Velho, quer passar na moleza, né? Bom, eu já passei pela Áustria, Suíça, Itália, então mais ou menos lá na volta ao mundo ainda. Agora, é meio caro esses países, mas depois da Tunísia a gente passou pela Itália, né? E eventualmente a gente vai colocar aqui no canal algum comentário. No fundo a gente estava meio que de férias quando estava na Itália, então não tenho certeza se vai dar muito vídeo, alguma coisa, mas a gente vai comentar sobre viajar de bicicleta na Itália. Essa parte da Itália eu não conhecia, foi muito interessante, mas cara, você não pode comparar. 3 meses de Tunísia é o mesmo preço de um mês de Itália. Então a escolha nossa geralmente é ir para um país mais barato. Então ele vai ter aquelas vantagens que você bem mencionou, mas essa desvantagem ela é esmagadora, né? Ela acaba matando toda e qualquer outra vantagem que possa ter. E além disso tem uma outra característica, que é o seguinte: nesses países que você citou, a diferença cultural existe, comparando com a gente, né? Mas não se compara com Tunísia, por exemplo, né? Então, quando você está procurando algo de novo, você vai ter que meio procurar, olhar aqui e ali e ver uma coisinha diferente. Agora, na Tunísia, no Irã e outros países desse tipo, é gritante assim a diferença de cultura, é um desbunde, assim, nossa, super explosão de emoção, de coisas diferentes, é bem interessante, bem mais interessante, eu acredito. Mas voltando àquela primeira pergunta do vídeo, eu vou tentar responder com essa aqui, ó. Admiro ou respeito pelos costumes do país que passam. Obrigado por nos representar. Essa é a resposta para você, porque houve uma confusão. Nesse comentário que ele fez, que não iria, que tal, eu estava falando sobre o Ramadã e o quanto que eu tento respeitar o Ramadã. Eu tive problema no Marrocos, uma pessoa falou, gritou assim, mas é um cara chato, devia estar nervoso e tudo mais. Na Tunísia, eu não tive nenhum problema. Teve um moleque pentelho numa cidade que a gente chegou, que ele falou que a gente estava carregando água, não estava nem bebendo água. Estava carregando água, mas era chato, justamente, né? Eu não estava bebendo água, podia carregar água comigo, né? O cara viu que era turista e queria... Moleque meio que, né? Sangue ruim, na verdade. E o que eu queria era respeitar isso, então eu não fazia as coisas. Mas você está muito enganado, cara. Porque, no fundo, eles são super amistosos, cara. Você que gosta de fazer amizade, nossa senhora, velho. Você não vai aguentar, simplesmente assim. Porque eles são muito amistosos mesmo. Chega uma hora e você fala, não, chega, porque eu só fico falando, eu não estou mais nem andando de bicicleta. Isso mais ou menos aconteceu no Irã. Eles eram até muito invasivos, né? Agora, na Índia também, assim.
Os caras fazem fila para falar com você, parece assim, conforme o lugar que você está, se você vai em um lugar muito turístico, né? E daí vem já o próximo comentário. Acho legal a semelhança dos povos árabes com os brasileiros, quando se fala de receptividade. Isso não é mais tanto quanto era antigamente, quando eu era mais jovem. Agora, para eu ter essa receptividade comparável com eles, eu tenho que ir para os interiores. As cidades grandes já não estão tão amistosas assim, não acontece com tanta espontaneidade, as pessoas têm uma cultura do medo, e então isso está ficando meio chato, já não é tanto quanto já foi. Agora continua essa confusão. Estou adorando essa aventura de vocês e, como todos estão vendo, a hospitalidade do povo muçulmano é incrível, muito melhor do que de alguns países aqui da América do Sul. Meu, eu acho que essa frase está perfeita, mas o nosso amigo já comentou em cima. Não concordo. Nossos irmãos sul-americanos sempre nos recebem muito bem. Essa frase também eu concordo, porque afinal de contas os sul-americanos são muito receptivos. Você pode fazer essa frase com certeza, sim. E eles recebem a gente muito bem. Agora, você não pode comparar com o muçulmano. Meu, eles são muito amistosos, mais do que os sul-americanos. E assim, eu acho que a frase de cima do Mochila Sem Volta lá é bem correta, porque ele fala alguns. A gente observou isso na Bolívia. Não é que eles são maus ou qualquer coisa parecida, eles são fechados, é outra cultura, é outro jeitão de levar as coisas. É difícil eles convidarem você para ir para casa, chegarem muito junto assim. Talvez também porque é um povo extremamente sofrido. Acho que é um dos que mais sofreu com a exploração do europeu e tudo mais. Eles são muito massacrados, realmente não é comparável um país com o outro. Você não pode comparar a receptividade argentina com a chilena, com a boliviana e com a peruana. E mesmo assim, eu não conheço, vamos supor, o Equador como que é. Então eu não posso colocar isso tudo dentro do mesmo balaio. Mas que o muçulmano, de forma geral, ele é bem receptivo, isso é bem forte. Pelo menos os países muçulmanos que eu tive foram todos assim. Mas mesmo assim, quando eu falo que foram todos assim, eu não posso dizer que um povo é assim ou assado, sociologicamente falando. Porque, meu, tem um monte de gente que vive aqui no Brasil. Tem cara legal, tem cara chato, tem cara hospitaleiro, outros não. Outros não podem. Então, sociologicamente, isso é um erro já. Mas, cara, quando você vai de bicicleta, vai lentamente, vai para vários locais que não são turísticos, você tem uma amostragem bem bacana. E é assim que eu julgo o mundo, da forma que eu conheci, da forma que eu vi. É só a minha visão, é só uma parte da verdade e só uma parte do povo também. Agora, todo mundo aqui fala coisas parecidas, porque viajar de bicicleta dá algo a mais, dá uma sacada. A imersão na cultura, especialmente na Tunísia, mostra o lado que poucos conhecem. Muito obrigado. Excelente! Viagem com imersão cultural é tudo. Nesta feira, só faltou Indiana Jones passar correndo, fugindo de alguém com uma cimitarra na mão. Muito bom! Excelentes vídeos mostrando essa cultura árabe muçulmana muito mal compreendida no Ocidente. Esse comentário me toca mais profundamente. E quem viu o vídeo anterior vai poder entender, porque eu fiz questão de mostrar o que eu vi. Eu fiz o máximo para você sentir o que eu senti naquele momento lá. Essa confusão que tem na cultura árabe, que assim a mídia mostra de um jeito e quando você vai lá, não é bem aquilo. Você não vê aquilo, você não sente aquilo, você sente seres humanos, cara. E isso é uma coisa que faz você começar a pensar em tudo que você vê e o que você não vê e o que existe e o que está além de toda a nossa compreensão. Quer ver uma coisa? Vi alguns episódios e gostei bastante. Vi o acolhimento das pessoas. Como disse, nem todos são talibã. Mas é muito estranho ver os jovens nas faculdades em Nova York ou na USP, apoiando o Hamas. Não vou falar a palavra porque é capaz que caia o vídeo, né? Você mesmo fala aqui que aqui é um canal de coisas suaves, ideias suaves, mas quando você vê o vídeo anterior... C'est pas comme te regarder dans la télévision, parce que même le téléjournal, c'est pas juste. Qu'est-ce que fait, c'est pas juste. Toujours change. Ils disent, le musulman, c'est pas bien. C'est méchant, mais c'est pas juste.
c'est pas vrai. Eu queria que você soubesse que esse cara, do jeito que ele é, ele recebeu um monte de influência diferente da minha. A televisão que ele vê não é igual a minha. Ele vive dentro de uma bolha. Todo mundo vive dentro de bolha, cara, hoje em dia. É a nossa turma do cicloturismo, outra turma do não sei as coisas. Então, ele é um resultado, né, de outra cultura. E é fácil você querer ir viajar para conhecer uma cultura parecida com a tua, que pensa mais ou menos igual a você. O duro é você ir para um país que pensa diferente, que tem um Deus que é diferente do teu. Porque você fala que evangélico é diferente de católico, não, cara, todo mundo é cristão, é só igreja diferente. Agora, quando você vê uma outra religião mesmo, é que você vê alguém que é diferente de você. E é nesse ponto que eu queria bater forte, porque se você não tem esse tipo de experiência, você nunca vai aprender essas diferenças, aprender a respeitar verdadeiramente, profundamente. Porque no fundo é fácil falar que você respeita, só que para respeitar, você tem que imaginar que eventualmente o outro pode estar certo e você pode estar errado, os dois podem estar certos, você tem que imaginar alguma coisa parecida com isso. E respeitar falando que está errado e eu estou certo, não vai muito longe, né? Continua o conflito. E como você disse, nesse canal eu não vou ficar julgando quem que está certo, quem que está errado em cada lado da guerra. Eu queria falar uma outra coisa. Eu queria contar a minha própria experiência. Quando eu fiz a volta ao mundo, eu estava na Europa em 1993. Em 93, eu cheguei a ver lá a comemoração do final da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Acho que fazia uns 50 anos, um negócio assim, perto de 50 anos, alguma coisa assim. Ou seja, é bastante tempo, mas não é tanto tempo. Quando eu estava na França e na Alemanha, assim, não sei muito bem, mas eu conseguia ver nas pequenas estradas sinalização para carros blindados e para carro do exército. Qual que era a velocidade máxima para andar naquele percurso, para fazer cada curva? Cada uma das curvas tinha um sinal. Ou seja, o cara vinha com o tanque de guerra ali, ele nunca esteve naquele lugar, ele sabia que ele podia correr até tantos quilômetros por hora. Meu, tudo isso é sinalzinho, é pago pelo Estado e tudo mais, porque eles imaginavam que um dia poderia ter uma outra guerra ali, quando eles fizeram isso. Nem sei se isso não era desde a Primeira Guerra, tanto faz. O fato é que eu cheguei a ver isso. Agora você imagina o quanto de ódio que tinha entre alemães e franceses. Afinal de contas, os alemães, marcharam sobre Paris, cara. Só para dar um exemplo vivo, assim, um cara que tinha minha idade naquela época, ele falava que ele era holandês e na Holanda ele ouvia alemão, chegava a arrepiar a nuca dele. Ele ficava tenso só de ouvir alemão falando na cidade dele. E ele falou, foi duro. Eles pegaram as nossas bicicletas e derretiam para fazer canhão. Ele falou desse jeito para mim. E aí, como é que você resolve esse troço? Hoje você tem a comunidade europeia, não é legal? Aí vem a importância de uma coisa que parece tola, parece boba assim, né? E eu não posso provar isso, eu lembro de alguém falando, tá? Comentou comigo, que houve um monte de trabalho, de intercâmbio entre, por exemplo, alemães e franceses. Para os caras viajarem o francês viajar pela Alemanha e o alemão viajar pela França. Porque aí, conforme ele vai viajando, vai fazendo intercâmbio, ele vai tendo amigos lá. Então, isso poderia evitar novas guerras. Porque se ele tem um amigo naquele país, quando ele pensa naquele país, ele não pensa em outra coisa senão no amigo dele. E não no inimigo, numa pessoa que não é viva, que não tem existência, que não tem direito à existência. Então, você pensa que viajar é só entretenimento? É só se divertir, só aproveitar a vida? Cara, quando eu penso em Tunísia, eu lembro desse senhor do vídeo passado, eu lembro do Anis, eu lembro do Kaiser. Quando eu lembro de Argentina, o pessoal fala mal de Argentina, eu lembro do Gustavo. Cara, ele é super meu amigo, então eu vou defender a Argentina, por causa dos amigos que eu tenho lá. Isso, para mim, é verdadeiro. Se as pessoas pudessem viajar mais, conhecer mais, iam fazer mais amigos, e o mundo ia ser uma coisa muito mais, assim, amistosa, obviamente, né, pela própria palavra, mas, olha, e isso daí, na verdade, é tão forte que
você vê nos comentários de gente que nem foi viajar só por ver nossos vídeos. Olha só, como faz bem ver o lado bom do ser humano. Obrigado mais uma vez por compartilhar boas energias. Ver tanta generosidade, carinho e dedicação é emocionante, para dizer o mínimo. Sobretudo em tempos que, infelizmente, é comum ver ódio sendo destilado nas redes. Emocionante. Obrigado por compartilhar conosco. Isso renova as esperanças e a crença na bondade humana. Que Deus os abençoe sempre. Cara, esse eu fiquei até emocionado, assim, né? Porque, no fundo, isso é tocante. É muito mais fácil eu trazer um monte de gente para esse vídeo se eu falar que esse está certo, aquele está errado. 50%, sei lá, 30%, é só ver. Agora, uma solução que englobe com amor, com respeito, é muito mais raro. E eu fico feliz de estar com vocês aqui. Eu fico feliz de você ter visto esse vídeo até o final. Agradeço o seu like, se for possível, compartilhar e tudo mais. Mas principalmente, eu agradeço quem está aqui ajudando a gente todos os meses. Muito obrigado.